Louvado seja o Senhor. É, Ele é muito bom, maravilhoso, o Deus eterno, o Deus zeloso, o Deus cheio de amor, o Deus infinito. Há muitas razões para nós estarmos a louvar esse nosso bom Deus. Então, glorifica Ele, glorifica Ele e regozije-se sempre no Senhor. É com muita alegria que nós devemos nos apresentar ou nos aproximarmos diante de nosso Deus. Eu não estou a dizer que quando você esteja angustiado, quando você esteja a passar por uma dor, por uma dificuldade, não deve se aproximar diante de Deus. Não. Ele também é Deus nos momentos difíceis. Por isso, aproveite do seu melhor e se aproxime diante da presença de Deus, glorificando o nome do Senhor. Eu quero partilhar convosco a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 20, capítulo 29. Vamos iniciar é uma história que narra sobre Jacó, e está no versículos 21 e vai até versículos 30. Verdadeiramente nós conhecemos, nós todos, qual é essa palavra, ou nós conhecemos todo o historial do nosso patriarca Jacó. E quero vos trazer sobre o tema: conheça o mundo das injustiças. Olha, para não levarmos muito tempo, eu vou preferir não ler essa história. Mas, quando você tiver tempo, não deixa de consultar no seu livro, no livro da vida, que é a nossa Bíblia, na qual fomos recomendados por nosso Deus, para que nela podemos meditar de dia e de noite, para que tudo vá bem nas nossas vidas. E é por isso que eu também te recomendo, uma vez que eu não vou ler agora, nesta ministração, mas eu já citei as passagens, ou a passagem bíblica. Eu posso repetir até mesmo agora. Gênesis, capítulos 29, versículos 21 até versículos 30. Então, volto a citar o tema: conheça o mundo da injustiça. Estamos num mundo, queridos irmãos, onde muita gente está a ser injustiçada. Queira financeiramente, queira socialmente, queira em várias áreas. O mundo sofre injustiças. E nós vamos aprender hoje como devemos agir, às vezes, perante essas injustiças que nós vamos deparar, que nós vamos deparar. Olha, a Bíblia aqui fala do nosso patriarca Jacó. Quando ele saiu, foi para a terra dos pais, da mãe, nesse caso, à busca de uma mulher, e ao mesmo tempo se refugiava da ira do seu irmão. E quando ele vai fugindo para aquela terra, ela vai se encontrar com a Raquel, e a Raquel o leva para casa. E ele vai conhecer, neste caso, a Labão, que é pai da Raquel. Olha, ele foi bem recebido. Graças a Deus, foi bem recebido. E teve o seu melhor. Mas as coisas vão mudando quando já os desejos do moço, eles já se levantaram.
Então ele vai desejar ter uma mulher. Ele pede a Raquel como mulher. E quando assim o faz, Labão não lhe negou. Prometeu que lhe daria, mas depois de um trabalho feito. E combinaram para que ele trabalhasse por 7 anos. E esses 7 anos foram 7 anos de trabalho para poder se juntar com a Raquel. Mas acredita que depois de tanto tempo de trabalho, desses 7 anos de trabalho, Labão não lhe deu Raquel como esposa, mas lhe deu a Lia. E ele não o reconheceu naquela noite, mas sim, quando a noite passa, chega amanhã, ela reconhece que não era Raquel. É daí que ele descobriu que ele foi injustiçado. E nisso, uma coisa que sempre acontece com a gente é, depois de uma injustiça, sempre vem uma reclamação. Toda a gente reclama. É bom reclamar? É. Por algum tempo, ou por uma certa ocasião. É bom. Mas coisas também que são justas. E ele se aproximou para reclamar. Eu trabalhei por 7 anos por Raquel. O que você me deu? A Lia. Então, pela defesa do que Labão tinha feito, ele disse que na terra deles não era possível que se dê a mais nova por mulher antes de que a mais velha seja casada. Daí que foi primeiro que ela seja dada a Lia mais velha para depois a mais nova. Mas nesse sentido, teve que trabalhar mais de novo, 7 anos, para ter aquilo que ele queria. Isso talvez possa ter também o seu caso. Você vai sofrendo injustiças. Talvez venha sofrendo injustiças por várias vezes. O que você deve fazer? Apenas temer ao Senhor. Mas também não desista de trabalhar duro e forte para poder alcançar os seus desejos. Alcançar aquilo que você precisa. Olha, Jacó ele trabalhou por 7 anos e todos esses 7 anos foram em vão, ou não foram em vão, mas sim dentro do engano, aquilo que ele não precisava, podemos sim considerar em vão. Aquilo que ele precisava, o maior desejo dele não foi alcançado. E teve que trabalhar mais outros 7 anos para poder adquirir aquilo que ele queria. Glória a Deus. E passando nessa, ele também vai sofrer mais outra injustiça quando ele continua a trabalhar para o Labão, cuidando das suas ovelhas. E todas as vezes que quando ele cuidava das ovelhas, para ser pago, Labão sempre trocava, mudava de ideias. Não pode ser assim, tem que ser assim. Isso aí tem sido muito, mas muito difícil para a gente. Muito, mas muito difícil para a gente. É muito difícil de se dar com esse tipo de coisas. Mas é preciso que em nós haja perseverança. Eu não posso entender como veio esse espírito de perseverança nele. Mas a grande coisa que eu acabo de entender é que com Deus tudo é possível. Ele não parou para poder ver
ele não parou para poder recuar, ou não quis recuar, ou não quis se afastar daquilo que ele estava fazendo, nem quis paralisar nem sequer um momento, só porque ela estava sofrendo uma injustiça. Mas o que ele fez? Ele continuou a fazer os seus exercícios, trabalhou fortemente, perseverando, doendo, assim como não, ele teve que fazer o seu melhor. Até que chegou o tempo em que ele conseguiu todas as coisas. Olha, o amor que Jacó tinha sobre as atividades ou sobre a Raquel era tão imenso. Por isso que ele preferiu trabalhar por 14 anos para ela poder adquirir aquilo que ele desejava. E ela teve a Raquel. Ele teve que trabalhar por muitos anos para poder ter muito sucesso ou muitos gados, ou muito gado, para poder fazer o quê? Como salário da pastorice que ele exercia. Mas nós não vamos encontrar lá que, com tantas mudanças que Labão fez, ele recuou para trás. Não vamos encontrar que ele teve desânimo. Não vamos encontrar que ele ele se irritou ou ficou muito abalado aquilo ali, tentando se afastar em algum momento. Mas tão somente encontramos que ele trabalhou. E de todas as vezes ele fazia o trabalho, ele mudava de táticas para ele poder alcançar o seu salário. E olha, ele saiu de lá abençoado, com muito gado, com as suas 2 mulheres e os filhos dele. Olha, uma outra coisa ou uma outra história que pode nos trazer ou que pode nos deslumbrar acerca das injustiças é a história de José. José, ele foi preso depois que foi vendido como escravo. Ele foi preso no Egito. Primeiro enganado pela mulher, na qual que ele, exercendo atividades na casa de Potifar, a mulher se lançou nele querendo se relacionar com ele. E José, fugindo, a mulher vai se levantar contra ele, e ele acabou sendo lançado para a prisão. Uma injustiça que houve, mas querendo ver o mal ou o erro que ele fez, nem sequer um mal. Vamos encontrar que ele é lançado de novo para a prisão. Quando ele é lançado na prisão, ele encontra aqueles 2 servos de Faraó. Quando ele encontra aqueles 2 servos, o copeiro e o padeiro, os 2 sonham. E nos sonhos que eles deram, eles contaram a ele revelou-os. E depois que revelar os sonhos, vamos entender que foi feito consoante a sua interpretação. Mas para o copeiro, José falou para ele que peço para que me lembres quando estiveres diante do rei. Mas ele foi esquecido por 2 anos. Isso na prisão. Podemos
cuidar isso também como sendo uma injustiça. Mas o que fazer então perante uma injustiça? Desistir? Abandonar? Deixar de trabalhar ou de fazer uma certa coisa que você vai fazendo para poder sofrer essa justiça? Não. A resposta é não. É necessário que nós sejamos perseverantes. É necessário que amemos aquilo que nós estivemos a fazer naquele exato momento. Termos a paciência e irmos mais à frente. Acredita, sempre isso vai subir no seu coração. Imagine se você esteja a ser injustiçado no seu trabalho. O salário não chega conforme. Tens sofrido cortes injustamente. Ou às vezes alguma circunstância que vai vir sobre ti só para não usufruir daquilo que são os seus benefícios nesse trabalho. E nisso, o que é preciso fazer não é desistir, não. Desistir é a pior coisa. O que é necessário é continuar a amar o teu trabalho, continuar a amar as suas atividades, perseverar, fazendo o seu melhor. Essa questão que eu vou falar agora sempre sobe no coração de todos os injustiçados. Por que tanta injustiça? Eu faço muito e eles prosperam, mas eu não. Eles não me retribuem por nada. É claro que isso acontece. Está escrito. Quando você for para o livro de... estávamos a falar do livro do livro de Gênesis. Está lá escrito. Está lá escrito que Labão falou para ele que eu tenho experimentado que Deus tem me abençoado, e Deus tem me abençoado muito por causa do seu amor. Então, o amor que você tem com Deus vai fazer com que aquele que te injustiça seja abençoado. Tudo quando você for a fazer, por causa do amor que você tem em Deus, Deus vai fazer com que aquela pessoa fique próspera. Ele se enriquece, ele seja abençoado. Mas o troco disso, na sua parte, é injustiça. Então, nada tu podes fazer fora de amar, perseverar e trabalhar como deve ser. Fazer o seu melhor, o seu máximo. E Deus vai te recompensar por isso. Não paralise nenhum trabalho. Deus fala, minha é a vingança, eu recompensarei. Você pode se irar, ter a ira, ficar frustrado com isso. Deus permite, mas não faça vingança nenhuma. Deus vai recompensar. Deus vai recompensar. Vai para Deuteronômio, para você poder entender melhor. Vai para Deuteronômio, capítulo 32, versículos 35. Assim está lá escrito, minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé.
Aqui está escrito resvalar, mas em outras traduções está escrito escorregar. Porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Então, tudo o que vai suceder àquela pessoa está próximo de chegar. A ruína daquela pessoa está próximo a chegar. Mas tu também não vai desejar que isso aconteça. Abençoa a pessoa. Somente Deus é que fará essa vingança. Então, eu quero que seja edificado por essa palavra. Ativa o sininho, subscreve-se e partilhe com os outros. Existem muitas almas que precisam de ouvir essa mensagem. Existem muitas almas que precisam de ser edificados por essa palavra. Existem muitas pessoas que precisam e que estavam à espera. Então, você é um canal de fazer essa mensagem chegar o mais rápido possível a eles. E eles serão abençoados. Então, desde já eu quero louvar a Deus e dizer que Ele é fiel, Ele é justo, Ele te ama. Então, é bom para a sua vida que não faça nenhum mal, não fique irritado quando sofres uma injustiça. Apenas glorifique ao Senhor, ame a Deus, ame ao seu próximo, assim como a pessoa que te injustiça. O mais breve, o Senhor te recompensará. Deus abençoe.